sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da belíssima obra Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. E ele vai nos falar sobre Kardec e a mediunidade. É muito interessante a gente aproveitar esse momento, né, de reflexão, até que estamos num feriado, para pensarmos um pouquinho o que a gente está fazendo da nossa faculdade mediúnica, né? Que tipo de aproveitamento está havendo? E ele parte de um ensinamento de Emmanuel que fala assim, ele intitulou Kardec e Mediunidade ao capítulo 6º. Mediunidade, assim, tanto quanto a visão física, representa do ponto de vista moral força neutra em si própria. E aí ele vai trazendo para nós assim. O Espiritismo não é obra de Allan Kardec. Sua denominação, doutrina espírita ou dos espíritos, diz de sua origem no plano espiritual. E é muito interessante aquela obra de Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, né? Ele fez uma obra intitulada História do Espiritismo. E ele fala da invasão organizada. Não precisa muito esforço para a gente observar o quanto o plano espiritual se organizou para que a doutrina viesse, né? Vários pontos do mundo, né? Diferentes médiuns, pessoas que não se conheciam, trazendo a mesma informação, a mesma verdade. Então fica bem claro, né? Kardec foi o codificador, foi, na verdade, o organizador de um projeto superior para a renovação da humanidade. A gente conversa muito com os amigos, aquelas conversas informais, aquelas conversas do dia a dia, né, que fazem parte da nossa convivência. E é interessante que no meio espírita a gente fala assim, meu Deus, se não fosse a doutrina, como é que nós entenderíamos esse episódio da vida? Porque é assim, né, meus amigos? A doutrina, ela não tem o caráter milagreiro de afastar dificuldades, desafios, nada disso, né? Tudo continua acontecendo. Tudo que nós precisamos passar para a nossa maturidade, para o nosso amadurecimento moral, vai continuar a acontecer na vida de todos nós. A questão é, como é que eu vejo? Como é que eu elaboro essa minha dor, né? Quais são os recursos que ela me oferece de sustentação? Então isso não é obra do homem. É obra dos espíritos, da tamanha a magnitude da empresa, né, que é a doutrina espírita. E aí continua Martins Peralva nos explicando. Allan Kardec foi o sistematizador dos ensinos espíritas na Terra, convertendo-os em corpo de doutrina, a que se dá adequadamente o nome de codificação espírita ou codificação kardeciana. Os princípios doutrinários vieram até nós sob a égide de Jesus e orientação do Espírito de verdade. Ditaram-nos vários espíritos em diversos pontos do orbe e através de muitos médiuns, o que lhe dá as características de universalidade, especialmente levando-se em conta a estatura moral e cultural dessa pleiade de mensageiros de Jesus. Kardec, mestre no sentido mais completo do vocábulo, organizou os ensinos, coordenando-os maravilhosamente. Transformou-os com sabedoria em opulento corpo de doutrina.
E aí, amigos, saindo, né, desse 18 de abril, que é um dia muito querido ao coração de todos nós espíritas, né? Foi o dia considerado Dia dos Espíritas. Por quê? Porque foi o dia em que foi lançada a primeira edição de O Livro dos Espíritos, essa obra basilar, essa obra importantíssima. Então a gente começa a observar, e eu sempre falo nisso, gente, porque é a vida trabalho, né? O trabalho de Kardec, a renúncia de Kardec. Jesus falou, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a gente viu Kardec nisto, com todas as situações sociais daquele momento, século XIX, todas as dificuldades das deserções, das incompreensões, e Kardec continuou. Kardec perseverou, né? Kardec codificou. Então, é um momento assim, de muita gratidão e de avaliação também. Porque às vezes quando fala assim, é só o codificador, eu entendo esse só no sentido assim, ele juntou o que os espíritos trouxeram. Mas esse só aí não quer dizer que houve uma facilidade, não é? Que não foi sem esforço, porque muitas vezes a gente faz isso para diminuir a tarefa do outro, né? Tarefa grandiosa, tarefa espinhosa, tarefa em muitos momentos solitária, né? Com muita coragem para romper os paradigmas do mundo atual, né? Aquele mundo que estava se afogando no materialismo. Aquele mundo que considerava como conforto as questões materiais. E aí a gente vê alguém falando em imortalidade, falando em reencarnação, falando em comunicabilidade, trazendo informações que com certeza agitaram o mundo moral daquele momento. Então isso assim é bem interessante, é bem importante para a gente valorizar, porque muitas vezes a própria codificação ela não é tão valorizada. A gente vai para as obras subsidiárias, tudo bem, mas a base doutrinária está no Pentateuco, está na codificação. Se eu não tiver tempo para ler, para estudar mais nada, que eu fique na codificação, porque é isto que vai fazer com que eu diga para o meu próprio coração, eu sou espírita. Eu sou espírita. É essa codificação que vai nos dar essa base. E aí continua Martins Peralva falando: o interesse de Kardec pelo estudo das manifestações supranormais que eclodiam na América do Norte e Europa foi o ponto de partida do espiritismo codificado. Incrédulo, a princípio, a ponto de escrupulizar em admitir que as mesas giravam no espaço e respondiam questões, Kardec condiciona sua aceitação à comprovação de que tinham elas nervos para sentir e cérebro para pensar. É a fala de um homem prático, é a fala de um homem de ciência, né? E foi muito bom assim, porque se é através de uma pessoa que crê em tudo, com toda certeza a doutrina balançaria. Mas as situações vieram, né? A gente no outro dia lembrava do caixeiro viajante através das irmãs Fox, né? Que fez lá barulho, e o preparo desses espíritos para estarem atentos, para terem a coragem de analisar. Foi um trabalho corajoso, né? Foi um trabalho minucioso e muito interessante que esses médicos, principalmente essas meninas, né, que participaram desse primeiro movimento, depois cada uma foi procurar sua turma, né? Uma casou, a outra foi para outro canto, trocou de local. Então a gente percebe assim, aquela missão pontual. Foi naquele período que o espírito se comprometeu para fazer a tarefa. Acabou aquele período, houve a liberação, mas o trabalho foi feito, né? E pessoas que não tinham nem noção da grandiosidade da tarefa, estou pensando agora.
Porque se elas tivessem noção do valor da doutrina espírita, da grandeza da tarefa, elas se tornariam espíritas o tempo todo. Mas a gente viu que muitos abandonaram, né? Foram cuidar de outras questões, quer dizer, é como se fossem chamadas por uma curiosidade, por um interesse. Acabou aquela zona de interesse, acabou o momento da participação. Então é muito interessante a gente ver, mas Kardec, ele foi observar como homem de ciência, mas logo pelo seu nível evolutivo, né, ele viu as consequências morais do fenômeno, e aí vale a pena trabalhar, né? Vale a pena perseverar, porque não se trata de algo pessoal, se trata da humanidade. E aí continua Martins Peralva, nesse livro Mediunidade e Evolução, na lição 6ª, que fala Kardec e a mediunidade, e ele analisa uma fala de Emmanuel. Mediunidade, assim, tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria. E ele continua dizendo: realizou o mestre lionês com critério e segurança, perseverantes estudo dos fenômenos mediúnicos. Força neutra sob o ponto de vista moral, deduzindo consequências filosófico-religiosas profundas. E essa questão da mediunidade como força neutra é bem importante no momento em que a gente começa a endeusar, idolatrar médiuns, né? Achar que porque o médium recebe uma mensagem superior, ele é superior. E aí a gente começa, ao invés de valorizar o espiritual, a gente prioriza o material, que é o médium. Na verdade, quem é o médium? É alguém que está em evolução, é alguém que tem as suas lutas, tem seus registros, tem seus trabalhos, né? E que vai ter que dar conta de tudo isso. Então, esse é o médium, né? Agora, o que é a mediunidade? Ela poderá ser usada para o bem quando os bons espíritos utilizam daquele médium para a mensagem do esclarecimento, da consolação, não é? Para o auxílio, ou ela pode ser um meio de, vou colocar entre aspas, perdição, quando é utilizada por espíritos levianos, mentirosos, que querem deturpar, né? E pode também ser usada por espíritos superiores, trazendo espíritos com dificuldades para o socorro, né? É a mediunidade socorrista que a gente vê bem na tarefa do atendimento espiritual, a chamada reunião da desobsessão. Em todos esses aspectos, nós poderemos trabalhar, né, estabelecer consequências filosóficas e morais profundas, em todos eles. E ele continua nos falando que enquanto muitos identificavam nas comunicações um objeto para lhes satisfazer a curiosidade dos salões parisienses, a argúcia do missionário nelas observava o princípio de leis naturais que estabeleciam o traço de união entre os dois planos, o espiritual e o físico. É isto, né? E até hoje, meus amigos, muitas pessoas veem no fenômeno uma demonstração de poder mediúnico, uma demonstração de centro forte, de casa assim, assado, né? A gente coloca essas questões materiais muito à baila, né? Mas, na verdade, qual é o objetivo da comunicação dos espíritos? Erasto nos diz: o motivo de vos comunicarmos convosco é provar a vós mesmo que sois um espírito imortal. E aí vamos lá. Qual é a consequência na minha vida quando eu me percebo um espírito imortal? Eu vou ver que eu não estou aqui a passeio. Eu vou ver que eu não reencarnei à toa. Eu vou ver que eu tenho uma tarefa a realizar. E a principal tarefa é a minha melhoria moral, é a minha melhoria íntima. Eu vou ficar de olho nas oportunidades que me são oferecidas. Eu não vou perder tempo, percebemos, gente? Então,
essa ideia trazida para um é importante. Divulgada dentro de um grupo, mais importante ainda. Numa sociedade, é uma mudança total de paradigma. Então é nesse momento que Kardec começa a ter, como ele fala, argúcia. Ele começa a observar que são leis, não são exceções. Leis naturais. E essas leis naturais, sendo conhecidas, reconhecidas, vai dar uma facilitação, né, na nossa caminhada. E ele então vai para o outro parágrafo. Estudando os fatos mediúnicos em todos os seus aspectos, Allan Kardec concluía pela existência do espírito, sua comunicabilidade conosco através de criaturas sensitivas, os médiuns. Assim, pela observação mediúnica, estavam dados os primeiros e definitivos passos, vou retomar esse parágrafo. Assim, pela observação mediúnica, estavam dados os primeiros e definitivos passos para a codificação do Espiritismo, que teria seu início com a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, em Paris. O Espiritismo, como doutrina codificada, nasceu no terceiro quartel do século passado. Sua fenomenologia, no entanto, nasceu com a própria humanidade. Então fica claro, Kardec não inventou a doutrina espírita e nem a doutrina espírita inventou a mediunidade de todos os tempos. Inclusive, a gente vê na base de todas as religiões, e não só as religiões não, dos projetos humanos, está lá a mediunidade palpitando, né? Então, é essa mediunidade que existe e a gente vai continuar falando, batendo nessa tecla, em que, já que a mediunidade existe desde sempre, qual é a vantagem da gente ser médium espírita? O que me leva, né, a procurar uma casa espírita para o exercício da mediunidade? Segurança, meus amigos. Não, as coisas não vão ocorrer sem objetivo, porque na casa espírita tem objetivo, como nós falamos. Socorrista, consolador, esclarecedor. Tem o objetivo da promoção do espírito. Esse é o objetivo, através do conhecimento e através dos exemplos que são trazidos, porque todo fenômeno, ele é analisado, vai ter uma consequência moral. Se eu observar bem e filosofar, agora eu lembro da Luzia falando, filosofar é pensar nas consequências do fenômeno, com certeza a gente vai melhorar, vai dar passos mais largos, vai aproveitar melhor o tempo, conforme eu falava para o meu filho, a gente não vai perder tempo nem gastar corpo, né? A gente vai viver de forma mais consciente. E a viver de forma mais consciente é estar mais próximo a esses espíritos luminares, superiores, que já sabem o que quer. É por isso, gente, que Emmanuel fala, mediunidade assim como, tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria. Ao longo do tempo, muitos médiuns, muito trabalho espiritual. Mas vamos raciocinar e até pesquisar quais foram esses trabalhos que trouxeram realmente uma melhoria, uma abrangência, um alargar de vista para a humanidade. A gente vê, né, a própria questão do milagre. Muitas vezes tem um livro muito lindo do Clóvis Tavares, A Mediunidade dos Santos. A questão ficava no milagre. A questão ficava na idolatria do médium. Por quê? Porque se é sobrenatural, se é alguém diferente, as pessoas não ousavam pensar.
não deduziam que ali existia uma lei natural. A pessoa achava que aquele médium, né, era uma pessoa privilegiada, que fazia as coisas que não era para todo mundo. E a partir daí, a facilidade para distorções, para aproveitamentos, foi algo muito grande. Com Kardec, a gente começa a ver, primeiro, a mediunidade é natural, não é sobrenatural. É para todo mundo. Todo mundo sente, né? Então ele leva a uma autopercepção, a um autoconhecimento, a uma consciência da utilização e a consequência moral, né? A consequência moral que é eu aproveitar e olhar a mediunidade como ferramenta de trabalho. E aí, nosso Martins Peralva acaba essa lição magnífica assim. Através da mediunidade, que o conhecimento doutrinário orienta e dignifica, temos condições de ver, ouvir e confabular com os entes queridos que nos antecederam na grande viagem. Isso é uma delícia. Eu falei, né? Eu tive a chance, a bênção de ter o meu filhote. A gente fala filhote, filhinho, né? Porque assim, mãe a gente não tira da cabeça que é mãe, não é? É uma coisa muito séria mesmo. A gente fica com aquilo na cabeça da gente, então é muito difícil chamar aquele que foi filho de irmão. Mas o Gustavo, ele deu uma comunicação. E a gente conseguiu dar um abraço, inclusive, né? Através do médium. Então isso aí é um presente muito grande, né? Por quê? E ele deu uma mensagem assim, uma das frases era, está muito difícil reencarnar. Está muito difícil conseguir uma reencarnação. Então, olha a parte edificante. Teve a parte emocional, claro, para mim, mas a parte assim, aproveita a reencarnação. Não perde tempo com o que não tem utilidade. Não perde tempo, não. Aproveita para fazer o bem que você puder fazer. Aproveita o seu corpo, a sua saúde, para trabalhar o máximo que você puder, né? Aproveita a chance que você tem de estudar, de se relacionar, de pacificar. É esse o objetivo do fenômeno mediúnico. É esse o objetivo da comunicação dos nossos entes queridos. E aí, ele acaba dizendo, Leon Denis, um dos mais brilhantes filósofos e médiuns da França, dá ao espiritismo a designação feliz e inspirada, que não nos cansamos de repetir. Doutrina que luariza de esperanças a noite de nossas vidas. Gente, fechou direitinho, né? A semana passada nós tivemos o dia o encontro de Leon Denis, que foi exatamente no dia do Espiritismo, no dia 18 de abril. E agora, nessa página intitulada Kardec e a Mediunidade, Martins Peralva acaba com o texto de Leon Denis. Doutrina que luariza de esperanças a noite de nossas vidas. Gente, é só alegria, não é? Que todos possam ter um feriado muito feliz, aproveitando a oportunidade de reencarnarmos, a oportunidade de termos conhecido a doutrina espírita em nossas vidas. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.